Boa tarde, senador Paim. Gostaria de cumprimentar também todos os colegas de mesa e todos os presentes, todos os ouvintes, e dizer que, conforme já dissemos aqui em outras vezes, a PEC 6 e a PEC paralela não resolvem o problema da Previdência. E isso que nós vimos dizendo há mais de uma vez aqui nessa casa, nas duas casas do Congresso Nacional, foi afirmado pelo secretário especial de Previdência, dizendo que na próxima legislatura, qualquer que seja o presidente atual, seja o outro, será necessária uma nova reforma da Previdência. Meu Deus, isso arrepia. Isso, será que vão extinguir a população brasileira? Será que vão extinguir os cidadãos brasileiros? Tá. Então, vejam, ou extinguir os direitos dos cidadãos brasileiros, ou é uma conotação de não dê comida aos animais. Então, isso é muito sério, isso é extremamente sério. Nós dissemos aqui em todos os tempos, na discussão da PEC 287, que a questão da reforma da Previdência, ou a reforma da Previdência, parece que dá ibope, reforma de Previdência parece que dá ibope para as campanhas governamentais. E isso a gente acaba de ouvir, não, a PEC 6 não resolve o problema da Previdência, vai ter que fazer uma nova reforma. Qual será a próxima reforma? Será que é o extermínio? E o colega da Paraíba acabou de sair, mas ele disse de uma questão extremamente importante para o município, que ele disse lá que chegando ao... Não, ele sai ainda. Ele disse do aperreio, e realmente um aperreio. Eu já trabalhei em município também. Em minha vida profissional, eu trabalhei no Estado, só não trabalhei em Distrito Federal, trabalhei em municípios também. E realmente é uma questão de aperreio quando chega o final de ano, porque tem o 13º a pagar e tem a folha de pagamento a ser paga também, para que o pessoal tenha, para que os servidores tenham direito a passar o Natal com algum dinheirinho que possa comprar pelo menos o panetone. Por que essa questão do aperreio? E me deu um susto ao ler a PEC 6, a PEC 6 não, a PEC 133, a PEC paralela, que é a Constituição, os parlamentares dando aos estados a competência para intervir nas previdências dos municípios. Senador, isto aí é terrível. Isto é terrível. Por que eu digo isso? É que no momento da Constituição de 1988, em que foi trazido então o RJU, que não era regime de previdência, praticamente todos os servidores passaram a ter direito a um regime próprio de previdência, embora a Constituição tratasse de RJU, que era regime de trabalho. Tá? Só com a emenda 20 de 16 de dezembro até então, antes da emenda 20, o que ocorria no Estado e nos municípios? Estado e municípios nem sempre tinham regime próprio de previdência e ficava aquela questão de que, se tinham participação em algum instituto, os municípios que tinham participação em um instituto de previdência do Estado, ainda que fosse para a questão de saúde, era como se tivessem direito a um regime de previdência. Tá? E a legislação dizia que, para que tivesse regime próprio de previdência, era necessário que se pagasse pelo menos 2 benefícios básicos, que era aposentadoria e pensão. Muito bem, mas a Constituição veio trazendo no seu artigo 22 que é competência privativa da União legislar sobre matéria de seguridade social, ou seja, saúde, assistência social e previdência do regime geral. Porque lá no artigo 24 diz assim: compete à União, Estado, Distrito Federal e municípios legislar concorrentemente em matéria de previdência social. Aqui não colocou os municípios. Mas
a emenda 33 diz, lá no artigo 149, que até então dizia que competia exclusivamente à União instituir contribuição social. Passou, então, a União, Estado, Distrito Federal e município poderiam, com a PEC 33, e isso vem a questão que traz uma insegurança jurídica e uma confusão na aplicação da legislação, é que na redação do artigo 149 com a PEC 33, estava dizendo que os estados, Distrito Federal e município poderiam instituir contribuição social para efeito de previdência e assistência social de seus servidores. Portanto, a partir da emenda 33, os municípios passaram a ter constitucionalmente a competência para legislar sobre matéria de previdência de seus servidores. A emenda 41, aí veio a questão, olha, se eles podem instituir, eles não estão obrigados, então proliferaram então os regimes próprios, por isso que eu estou dizendo da questão do aperreio, começou aí, tá? Regimes próprios como forma de não participar do regime geral, mesmo porque, de acordo com a Lei 8.212 e a Lei 8.213, aqueles servidores que não tivessem sujeitos a regime próprio de previdência eram do regime geral de previdência social. E, portanto, aqueles regimes próprios instituídos sem contribuição, instituídos sem a formação de recursos para pagar os benefícios, nada mais do que passaram a ser uma forma de elisão, uma forma de deixar de recolher as contribuições previdenciárias, especificamente a contribuição de 20% incidente sobre a folha de pagamentos. A partir da emenda constitucional número 20, então, e da emenda 41, a emenda 41 veio trazer a emenda 20 também, veio dizer que os servidores públicos detentores de cargo efetivo era destinado a eles um regime de previdência de caráter contributivo e solidário. E a partir, então, da emenda 41, passou a ser obrigatória a instituição, ou seja, é devida a contribuição dos servidores, é devida a instituição de contribuição pelos estados e municípios para regime próprio de previdência social. E dessa forma, aí sim definiu-se que deveria haver contribuição. Então, com isso, a partir então, a partir da emenda 41, quando diz que é devido um regime de previdência de caráter contributivo e solidário e com a instituição de contribuição, a competência, a autorização para que estados e municípios instituíssem contribuição para regime próprio, era a orientação do Ministério da Previdência, a partir de orientações do Departamento de Regimes Próprios, que era a intenção de que o máximo de municípios tivesse efetivamente os seus regimes próprios. Na verdade, não era bem assim. O fato de eles instituírem contribuição para regime próprio, não necessariamente, na nossa interpretação, era para que os municípios, pequenos municípios, eles não precisavam de ter, o fato de ter autorização para a instituição de contribuição, não necessariamente instituía ou obrigava os municípios a terem regimes próprios. O que a PEC 6 está fazendo? Ela está realmente retornando ao passado. Os municípios poderão extinguir os seus regimes próprios. E, evidentemente, que na extinção dos seus regimes próprios, haverá que se cumprir as questões jurídicas que forem estabelecidas até aquele momento, as consequências dessas relações jurídicas até aquele momento. E o custo que isso vai acarretar, né? E o custo que isso vai acarretar, sendo que o Estado e o município deverá cumprir com as obrigações daqueles que já tiverem implementado condições de se aposentar. Dessa feita, o senador e demais ouvintes,
realmente uma situação preocupante, foi um susto. Eu achei que a PEC paralela fosse realmente trazer questões ou na verdade, estender, de acordo com o que os municípios ou que o Estado quisesse, aplicar ou não os dispositivos da PEC 6. Mas se o Estado, veja bem, se o Estado aderir integralmente à PEC 6, isso é vinculante para os municípios. Isso é assustador. Assustador no sentido de que não cabe no nosso, evidentemente que nós estamos simplesmente interpretando ou debatendo uma PEC que nem foi votada ainda, mas que eu penso que precisa, a gente pensa que precisa ser estudado melhor. É preciso que seja estudado o artigo 40 conjugado com o artigo 149 para que não venham a instituir uma avalanche de ações judiciais decorrentes da insegurança jurídica, principalmente da PEC 6, que já foi aprovada, né, e da PEC paralela que está em vias de aprovação. É necessário que realmente isso fique claro, é necessário que pensem sobre o assunto. Senador, a gente, como já foi dito aqui, às vezes não se sabe o que se vota nessa casa. Tá? E com isso, às vezes, todas as audiências públicas que se tem nessa casa, nem sempre aquilo que é debatido é ouvido, é levado àqueles que votam. É levado em consideração na hora da votação. Parece que já está tudo definido, parece que já está tudo determinado. E as audiências públicas, embora sejam os mais calorosos debates, os mais catedráticos, os mais importantes de se aplicar ordenamento jurídico, mas nem sempre são ouvidos e nem sempre são lembrados na época da votação. Então, esse susto que a gente teve na questão, o meu primeiro susto foi a questão de o Estado, se ele aderir integralmente, caberá aos municípios, todos os municípios do Estado aderir. Isto não é verdade, isso não pode ser verdade, a Constituição não pode determinar isso, não pode tratar isso, porque acaba amarrando os municípios e trazendo os municípios para esse aperreio maior ainda a que o colega da Paraíba se referiu. Outro aspecto é exatamente em decorrência da insegurança jurídica, outro susto é o incidente de prevenção de litigiosidade. Conversando com o professor Washington, antes desse evento iniciar, eu dizia para ele do meu susto e daquela minha desconfiança de que isso não seria exatamente um impedimento para que essa insegurança jurídica total nessas duas PECs fossem questionados. Será que não é isso? Será que não está impedindo isso? É um instituto novo. Eu dizia para ele, era um instituto, né, professor Washington? Eu dizia para ele, é um instituto novo. Será que não tem exatamente esse condão de impedir as ações judiciais, as ADIs no Supremo Tribunal Federal? Então é preciso realmente que tenha muito cuidado e pode ser doses de remédios e podem ser doses de veneno. Tá? Muito cuidado que deve ser apresentado realmente em questão desse novo instituto que é o IPL. Então, voltando aos regimes de previdência, lá no Departamento de Regimes Próprios, parecia ser, então, uma vontade do governo federal, uma vontade do Ministério da Previdência e boa parte de consultores de estados e municípios levavam os prefeitos, levavam os parlamentares dos respectivos municípios a legislarem criando regimes próprios de previdência, embora não tivessem condição de se manterem. Mas, quando a Lei 9.717, ela estabeleceu, então, uma regra geral e depois a Lei 10.887, após a Emenda 41, a partir daí, então, essa legislação que unificou a condição para a instituição de regimes próprios, pelo menos as regras ficaram sendo
aplicáveis a todos os municípios. Ainda que não tivesse condição, caberia ao município avaliar a importância ou não para suas finanças, né, de se estabelecer um regime próprio de previdência, que a partir daí caberia ao município ele assumir efetivamente todas as despesas dos seus servidores. Com isso, a gente entende que, conforme diz o professor Henrique, esses dados que foram para justificar a PEC 6 nem sempre contaram com a veracidade. E isso a gente já vinha dizendo há mais de 10 anos, quando nós, ao elaborarmos a análise da Seguridade Social, a gente demonstrou, há mais de 10 anos atrás, de que a Seguridade Social era suficientemente necessária e com recursos suficientes para manter os benefícios da Seguridade Social, e aquele superávit que foi calculado até 2015, ele, na verdade, era suficiente para que o governo fizesse um fundo que fosse utilizado no momento de dificuldade de receitas. Então, o professor Henrique, ele vem, os estudos lá do professor Henrique, dos professores da Unicamp, só ratificam aquilo que a gente diz ao longo dos anos. E, de qualquer forma, também a gente verifica que está disponível na página da Anfip o livro que foi reeditado agora, da Economia dos Municípios, senador, e lá consta, município por município, dos 5.700 municípios, qual é a arrecadação, qual é o valor do pagamento, e em mais de 70% destes municípios, o valor da arrecadação é menor do que o valor dos benefícios. O valor dos benefícios é maior do que o fundo de participação e, portanto, a Previdência, em vez de ser um problema, ela é uma solução para a economia brasileira e para a economia dos municípios. Assim, o que se vendeu ao público, o que se vendeu ao mercado nacional e internacional, de que era necessária uma reforma da Previdência para que a economia voltasse a crescer, penso que seja exatamente o contrário. É que a Previdência, ela faz com que, em não sendo desvalorizada, ela realmente ativa a economia. Em ativando a economia, a arrecadação. Em havendo arrecadação, há a possibilidade de pagamento de benefício. Em havendo arrecadação, há recursos para que o Estado satisfaça, então, aquilo que a Constituição diz em retorno em prestação de serviço público, e prestação de serviço público de qualidade. E, na verdade, se não há prestação de serviço público de qualidade, não é em decorrência do servidor. E o servidor, nessas alíquotas escorchantes que foram estabelecidas na PEC 6, conforme diz o colega da PGFN, não é normal o texto constitucional trazer alíquotas de tributos. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha já considerado que contribuição previdenciária é uma mera espécie de tributo, né, a gente entende que não é uma mera espécie de tributo, porque uma vez que você paga, é contribuição direta para você ter direito a um benefício. E quando se fala, o professor Washington ainda disse, de olhar para os idosos, no sentido de que, como se não bastasse, os idosos, além de não serem olhados como deveriam ser, ainda deverão pagar alíquotas que, somada a imposto de renda, somada a diversos outros tributos, podem, na verdade, estabelecer uma condição de miserabilidade, ainda que seja um servidor que tenha uma remuneração razoável, porque mais de 50% dos seus proventos poderão ser suprimidos com essas alíquotas
tanto de contribuição previdenciária como de imposto de renda e outros tributos. E vem aí, então, a questão, senador, que penso que o senhor possa ajudar muito a gente aqui no Senado, de voltar à discussão da PEC 555, em que extingue a contribuição previdenciária dos aposentados a partir de uma certa idade. Haja vista o descalabro que a PEC 6 e a PEC paralela poderão causar à vida dos servidores. O servidor não é responsável pelas mazelas do Estado. O servidor apenas cumpre aquilo que a legislação determinou, conforme também disse o professor Washington. Não cabe ao servidor ser apenado por situações que ele não deu causa. E, como eu disse aqui antes, em todas as mesas em que a gente participa, nós aprendemos muito sobre Estado, sobre Previdência e sobre o país de uma forma geral. Nós pensamos que a PEC paralela ela fosse trazer aqueles pontos que disseram que não poderiam ser incluídos na PEC 6, porque elas, em se incluindo, a PEC deveria voltar para a Câmara e não era o objetivo do governo. Então, nesse caso, nosso mais um susto é que aquilo que a gente propôs, aquilo que foi proposto de emenda para amenizar as maldades da PEC, nós não vimos na PEC 133. Então, nesse sentido, a gente entende que a hora é agora, exatamente quando essa PEC inicia no Senado, tem que voltar para a Câmara, então que aqui no Senado inclua tudo aquilo que seja para amenizar a vida, seja do servidor, seja do trabalhador da iniciativa privada, tudo aquilo que evite que a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência não seja um retrocesso, que nós não transformemos o Brasil de hoje, no Chile de hoje, porque o Chile de hoje, a gente acabou vendo as manifestações lá do Chile, que são as consequências de reformas nesse sentido implementadas há 30 anos atrás. Então, será que o que nós assistimos do Chile, que nós diversas vezes trouxemos pessoas do Chile, do governo do Chile, para fazer palestra aqui para nós em audiências que promovemos aqui, em seminários que promovemos, em que demonstrávamos que a reforma que estava sendo feita no Chile era exatamente para melhorar o valor dos benefícios. Aqui, agora, a reforma é no sentido de piorar o valor dos benefícios, não é exatamente o contrário. Agora estamos vendo que a população, o Chile é referência. Não, o Chile não pode ser nossa referência, mesmo porque a miserabilidade lá corre crescente. E dessa forma, será que o que nós estamos querendo transformar é exatamente aquilo que a gente sempre diz, e não custa repetir, que a área social seja apenas aquilo que o Estado, ainda que você contribua, mas transformar tudo num mínimo existencial? Previdência não é assistência social é necessária, mas a previdência é contributiva, e se você contribui, é para que você tenha um benefício à altura das contribuições que você faz, ainda mais quando você, ao aposentar, continua contribuindo. Se você continua contribuindo, significa que seja exatamente para que você faça a sua contraparte, faça a sua obrigação, e o Estado reponha aquilo que é necessário para pagamento dos benefícios. Então, realmente não é razoável, nós não somos, é interessante reafirmar, não somos contrários à reforma de Previdência, não somos contrários a reformas, mas somos contrários àquilo que deteriora as relações sociais, aquilo que deteriora as condições sociais, as condições dos trabalhadores. Reforma trabalhista foi feita e nos garantiram que seria para garantir uma quantidade de empregos. Se o objetivo, se aquilo que nos disseram tivesse sido cumprido, a Previdência não estaria em dificuldade. Se as relações de emprego não tivessem sido deterioradas, as receitas previdenciárias seriam maiores.
né? Uma das questões que precisa de, evidentemente, reconhecer como interessantes na PEC 6 foi exatamente a possibilidade de instituição, de rever as contribuições da empresa sobre o Simples e de rever a contribuição do agronegócio. Isto porque, mesmo porque na PEC 6 vai instituir um benefício para menores e, evidentemente, que nenhum benefício será criado, majorado ou estendido sem a sua correspondente fonte de custeio total, assim como existe na Constituição de 88 e em constituições anteriores. Dessa forma, o que esse aumento ou essa possibilidade de melhoria nas contribuições decorrentes das empresas do Simples e do agronegócio, nada mais é do que uma necessidade constitucional de repor, de ter receita suficiente para pagamento dos benefícios dos menores que foi instituído na PEC 6. Com isso, para finalizar, a gente gostaria de que a PEC 6, a PEC 133, a reforma do Estado não trouxesse um retrocesso social a ponto de termos um retrocesso de mais ou menos 70 anos ou 100 anos e voltarmos ao início de 1923, quando foi instituída a Previdência Social conforme nós conhecemos hoje, ampla e solidária. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito bem, meus